A paz do Senhor Jesus a todos. Quero desejar o parabéns àqueles que fizeram o desafio da semana passada, do pilar sobre conexão real. Estou muito feliz, eu pude ver algumas mensagens do grupo, e isso alegra meu coração, de ver o quanto que esse momento está sendo importante para cada um de vocês. Estamos aqui em mais uma reunião agora, vamos subir de nível, vamos para o nosso nível 2, para o nosso segundo pilar, e esse pilar ele vai falar um pouco mais do desenvolvimento do adolescente. Então, o nome desse pilar é desenvolvimento integral. Por que integral? Porque agora a gente vai cuidar da parte 360 do adolescente. A gente está focando no relacionamento dele com Deus e também precisamos focar no relacionamento e no crescimento dele aqui na Terra, nas necessidades que ele tem como adolescente. Por isso, esse pilar ele vai tratar do desenvolvimento integral, da parte completa do adolescente, e eu acredito que no final dessa aula você vai poder compreender um pouco mais sobre a necessidade daquele adolescente que está na sua igreja, ou que você tem trabalhado tanto na sua casa ou em algum outro lugar que você está tendo contato com esse adolescente. Então, eu espero que esse momento seja um momento muito bom para vocês, que Deus abençoe grandemente e vamos começar o nosso segundo pilar. Então, como nosso primeiro ponto, nós vamos falar então sobre uma liderança 360 graus. O que que acontece? O adolescente, ele não vai dividir a vida dele em caixinhas, ele ainda não tem a capacidade de dividir, as partes da vida dele, as áreas da vida dele. Então, algo que acontecer lá na escola, alguma briga, alguma coisa que acontecer lá na escola, isso vai afetar todo o culto dele, vai afetar toda a vida dele. Então, às vezes, a gente pensa assim: "Nossa, o adolescente está vindo aqui no culto, está reagindo de tal forma, está fazendo tal coisa", e a gente não tem noção que isso é muito mais profundo. É alguma coisa em alguma parte da área da vida dele que aconteceu e que está afetando ele. Então, como que a gente vai distribuir? A gente vai distribuir em 4 áreas essenciais que estão em processo de construção. O adolescente, ele ainda está desenvolvendo a vida dele, está ainda conseguindo identificar quais são as áreas que ele precisa tomar conta e quais são as coisas que ele precisa fazer. Ainda há uma mistura muito grande na cabeça dele, ele não tem uma noção. Então, a primeira área é a parte emocional que vai estar ligada à identidade. Aí a gente vai falar sobre os anseios dele, as ansiedades, as preocupações, sobre medos, sobre busca por aceitação, busca constante por ser aceito em um grupo. E toda a parte emocional dele está em desenvolvimento, está em estrutura. Então a gente precisa entender que existe uma área lá chamada emocional que vai tratar da identidade dele, de como ele lida com as situações, e está um processo de desenvolvimento. Segunda coisa são os relacionamentos. Esse relacionamento vai vir relacionamento familiar, vai vir de amizades, de namoro, provavelmente você possa ter pré-adolescentes ou adolescentes que ainda estão em desenvolvimento e ainda não pensam nessa área, mas alguns já gera essa cobrança pela sociedade por onde eles vivem. E isso, se ele não tiver uma direção, se ele não tiver alguém para orientar, pode gerar uma cobrança nele, uma necessidade de algo que ele não está ainda no tempo e que não está desenvolvido e que não tem uma estrutura, mas ele precisa entender como que funciona essa área de namoro. Também sobre cyberbullying, que seriam a parte de bullying, de humilhações e coisas assim, voltado à internet. Ele precisa lidar um pouco com os relacionamentos dele. E muitos relacionamentos dele vai estar de forma virtual. Então, o que acontece com os amigos, a forma que eles se comportam nas redes sociais, às vezes pode afetar esse adolescente no relacionamento dele. Também vamos, entender da parte que está em construção, que é o vocacional, a parte de estudo, aonde vai desenvolver as habilidades dele, aonde vai desenvolver as necessidades profissionais dele. Isso vem as pressões pelas notas na escola, vem a escolha da faculdade de profissão. Eu passei por esse momento com 15 anos,
por orientação do meu pai, ele falou que eu já precisava me preocupar numa profissão que fosse, gerar um futuro para mim, para que eu não passasse pela mesma situação que ele passou. Então, às vezes, vão ter cobranças no vocacional, no estudo dele, que ele não vai saber lidar e que está afetando ele, que está em construção. E por último, e o mais importante, né, é a parte espiritual. Porque quando a gente fala do espiritual, a gente está falando que o adolescente ainda não tem uma visão concreta daquilo que ele acredita e o do porquê ele está onde ele está. Então vai vir dúvidas da fé, vai vir o sentimento de hipocrisia, de tipo assim, ele está muito bem, está uma energia muito grande no relacionamento dele com Deus, e aí chega no outro dia, essa energia baixa, ele começa a se questionar, não tem vontade de estar na igreja, e isso gera um sentimento de que parece que ele está sendo hipócrita diante de Deus, que aquilo que ele sentiu anteriormente não foi real. E o devocional pessoal, que é o relacionamento pessoal dele com Deus. E todas essas quatro áreas, vou recapitular: emocional, relacionamento, vocacional e espiritual, está em processo de construção, está em processo de desenvolvimento. E ele precisa compreender e entender que há uma necessidade de desenvolvimento dele focar nisso. E você, como líder, você precisa auxiliar ele no planejamento de todas essas áreas. Eh, Normalmente, eu acredito que você, como líder, sinta uma maior dificuldade em planejar conteúdos que consiga solucionar essas dificuldades. E às vezes, qual que é o problema? Nós, como líderes, queremos pegar esses quatro temas, essas quatro áreas, e solucionar tudo em um estudo só, em um sermão só, em uma pregação só, para resolver os problemas dele. Mas não funciona dessa forma. O adolescente ele precisa de desenvolvimento específico de cada área em processos separados. Então, você vai precisar dedicar um tempo para falar sobre a parte emocional, você vai ter que dedicar depois outro tempo para falar sobre relacionamento, outro tempo sobre vocação, outro tempo sobre a parte espiritual. E esse processo é um processo um pouco desgastante, porque vai precisar de paciência, vai precisar de trabalho duro, de desenvolvimento, para que ele consiga lidar com isso. E isso não vai ser solucionado de um dia para da noite para o dia. Um exemplo: quanto tempo que dura a adolescência? A adolescência vai durar dos 12 anos aos 18, ou segundo alguns estudos, dizem que pode chegar até os 26, a partir de alguns estudos atuais. Então, imagine, ele tem entre 6 a 10 anos, ou até um pouco mais de 10 anos, para desenvolver a personalidade e identidade dele. E por que isso é necessário? Deus sabe que precisa de um processo contínuo. E às vezes nós, como líderes, nós queremos solucionar todo esse problema de uma vez, tudo em um dia só. E não funciona assim com o adolescente. Então você vai precisar de paciência, vai precisar identificar que existem áreas separadas e trabalhar área por área e entender que ele está no processo de construção. E esse processo de construção vai dizer o quê? Que amanhã ou depois ele pode apresentar um resultado. Mas no meio desse resultado pode vir dúvida, pode vir questionamento e parecer que ele está voltando para trás. E aí você precisa ter paciência de conversar e auxiliar ele. Então não esqueça, a sua liderança ela é baseada em 360 graus. Você vai ter que pegar e trabalhar todas as áreas, só que não em processo único de uma vez. Separar área por área, entender ele e perceber que uma coisinha de uma área pode afetar todas as outras e que você vai precisar trabalhar com paciência e fazer parte por parte. E a gente pode depois falar um pouco mais sobre atividades que você pode trabalhar em cada área. Então, vamos lá. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Douglas, pastor, eu entendi que eu preciso trabalhar eh, áreas separadas, mas como que eu posso estruturar esse tema? Como que eu posso montar um roteiro para trabalhar esses temas e fazer com que isso fique dinâmico para ele e haja interesse nele? Que eu vi que vocês falaram um pouco sobre isso, que às vezes não tem o interesse do adolescente. Eh, Vamos lá.
que a gente precisa entender? A gente está falando com adolescente. A nossa linguagem e a dinâmica precisa ser voltado para adolescente. Se você trabalha com criança, você sabe que você não vai chegar para ela e vai falar da mesma forma que você falaria para um adulto. Você precisa adaptar. Só que acontece o quê? Que muitas das vezes a adaptação que a gente faz para as crianças, a gente quer usar a mesma adaptação para os adolescentes, mas não funciona dessa forma. Por quê? Porque ele está num estágio diferente, ele está num momento de desenvolvimento diferente, e a gente precisa entender essa necessidade. Então, faça o seguinte: nas suas reuniões, você vai precisar de muita interatividade, você vai precisar que as coisas fiquem dinâmicas. Eu comecei na escola dominical. Então, a minha escola dominical, eu usava como base a revista da EBD, a CPAD. A CPAD, ela vai te dar a lição lá, e às vezes é um texto, um estudo, só que na parte de adolescentes, ela não vai te falar de dinâmica ou forma de tornar aquilo interativo. Então, eu pesquisava na internet, eu falava com Deus para Deus me dar estratégia. Então, às vezes, por exemplo, eu pegava os pontos, os tópicos, e escrevia os tópicos, uma introdução dos tópicos nos papéis, e pegava esses papéis e colocava dentro de um balão, de uma bexiga, e aí chegava lá na hora da aula, falava para eles, assim, ó, estoura um balão, e aí quando ele estourava o balão, pedia para ele ler o que estava escrito lá. Ou pegava versículos e colocava versículos no balão relacionado ao tema, ou se não, pegava, sorteava para eles números e falava assim, ó, na hora que eu falar tal número, você vai ter que ler a pergunta que está lá, e aí ele responder e falar a opinião dele sobre aquele tema. Fazia também a questão de, por exemplo, de separar quando era assuntos, que eles tinham bastante conhecimento. Ah, a gente vai falar sobre tópicos que eles conhecem. Pegava esse tópico, separava em grupo e falava assim: ó, agora vocês vão desenvolver um estudo sobre esse tópico. Vão falar o que vocês pensam, só que em grupo. Tornava a aula mais dinâmica, que eles participassem. E para que houvesse interesse, porque às vezes o que vai acontecer? Eu vou lá fazer a pergunta e ele não vai se interessar em responder a pergunta ou participar da interação. Eu criei um ranking de pontuação. Então, cada atividade que ele fazia, ele tinha uma pontuação. Quando chegava no final do trimestre, eu pegava a pontuação, pegava os três melhores e dava um prêmio para esses três melhores. Normalmente eu começava como? Primeiro ele ia ganhar um livro, eu dava um livro, escolhia um livro bom para ele na linguagem dele para ele ler. O segundo ia ganhar uma caixa de bombom e o terceiro um bicho. E aí toda a aula eu sempre fazia essa pontuação de, ler um versículo, ganhava ponto. Respondeu uma pergunta, ganhava ponto. Não faltou, ganhava ponto. Não chegou atrasado, ganhava ponto. Tudo era uma pontuação. E eu fazia o pós-aula também, o pós-atividade. Se esse aluno faltasse, eu chegava para ele e perguntava para ele o porquê que ele faltou, se ele estava precisando de alguma coisa. Normalmente, às vezes, eu fazia como se fosse eh, gerar um desconforto nele para ele não faltar da próxima vez e falava assim, ó, se você não vier na próxima aula, eu vou pegar todos os adolescentes e a gente vai lá na sua casa e a gente vai fazer a aula lá. Eu falo com o pastor e a gente faz a aula lá. E isso gerava nesses, primeiro, ele se sentia importante, porque sabia que tinha alguém se preocupando com ele, e ele se sentia participativo da onde ele estava. Ele não estava lá suportando. Ele se relacionava, né? Então, vamos lá. O roteiro, como que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar um gancho cultural. Ah, eu vou falar de tal tema, então eu vou trazer algo cultural, algo que está acontecendo naquele momento sobre aquele tema. Vou falar sobre ansiedade, então traz uma notícia sobre ansiedade, alguma coisa que está em alta, algo que está sendo comunicado, falado muito sobre isso. Procura temas que estão sendo, às vezes, falado nas escolas, às vezes aparece algum tipo de brincadeira, alguma coisa que está acontecendo muito entre os adolescentes e a mídia está falando muito, o jornal está falando muito sobre isso. Traz esse tema, trouxe esse tema atual, esse gancho cultural de algo que está acontecendo no meio deles, algum meme, alguma notícia, alguma série que ele está assistindo, você vai então pegar isso e vai apresentar o tema central sobre isso, que seria, a gente vai falar sobre ansiedade baseado nisso, ou a gente vai falar sobre insegurança, a gente vai falar sobre bullying, a gente vai falar sobre
Sobre profissões, pega o tema central. Pegou o tema central e trouxe algo que gerasse interesse mesmo sobre isso, você vai fazer então agora, vai aplicar isso na base bíblica. O que que a Bíblia diz sobre isso? Ó, a gente vai falar sobre ansiedade, baseado em uma notícia que está falando que muitos adolescentes não estão conseguindo dormir direito, estão dormindo muito tarde por causa do uso excessivo do celular, e isso está gerando neles a ansiedade de como vai ser o futuro deles. Então, o que que a Bíblia diz sobre isso? Você vai pegar um texto, o exemplo lá de quando Jesus fala em Mateus de não andeis ansiosos pelo amanhã, porque lembra que Deus está cuidando de todas as coisas, que até o pardal, os passarinhos têm uma casa para morar, Deus cuida de tudo isso, e falando sobre esse tema de ansiedade. Aí, no final, você vai fazer uma rodada de aplicação. Você vai criar perguntas que geram estímulo para ele raciocinar sobre aquilo. Então, você vai falar assim: ah, se fosse você, o que que você faria diferente para evitar essa situação de ansiedade? Ou, ah, você acha que o celular está tomando muito o, o controle da sua vida? Como que você usaria o seu tempo se você não tivesse o acesso ao celular? O que que você faria? Qual tipo de atividade você faria? Fazer perguntas que gerem esse questionamento e que exijam uma ação para eles mudarem aquilo que está prejudicando eles. E no final, você vai ter um momento de oração, e aí esse momento de oração você pode fazer uma oração pessoal com cada um, ou pode fazer específico com todo mundo junto. Falar assim, ó, vamos orar por tal coisa e todo mundo orar junto nisso. Tornar esse tempo dinâmico de uma troca, de uma relação entre você e ele, de você mostrar que você tem um interesse sobre aquele tema que está em volta dele e de dar a oportunidade dele se posicionar e falar quais são as suas frustrações, quais são as suas dificuldades sobre isso. Eu posso dizer assim que no começo você vai ter um bloqueio, porque é algo novo, ele vai ficar meio assim, meio com dúvida de perguntar. E nesse momento você vai ter que trazer experiências que você já teve na sua adolescência. Se você, por exemplo, ah, eu não consigo falar abertamente com eles, ou não consigo explicar, ou talvez não passei necessariamente pelos mesmos problemas, traz alguém, chama alguém que passou por isso, ou que teve essa dificuldade, para contar essa experiência, para você gerar essa abertura. Às vezes, quando você traz alguém de fora, sem ser você lá que está sempre falando, vai quebrar um pouco desse bloqueio. Eu já fiz algumas aulas minhas de chamar algum amigo meu que tinha um conhecimento sobre o assunto e trazer ele para ele, tipo, quebrar a parede que tinha de separação entre eu e os meus adolescentes, porque às vezes eles ficavam meio tímido de perguntar e falar alguma coisa. E aí, quando chegou na outra aula que eu fui, aproveitei essa barreira que tinha sido quebrada, eu comecei a trabalhar nisso e eu tive uma aceitação dele de uma participação maior, tá bom? Então, lembre-se o quê? Que você precisa tornar a atividade interativa e na linguagem dele. Nesse último módulo, o nosso módulo 3, a última parte dessa aula, aí eu vou falar assim que você precisa, já que a gente está falando então, ó, a gente já aprendeu que existem áreas diferentes, a gente aprendeu sobre como transformar uma dinâmica, um estudo sobre essa área, algo mais prático, mais dinâmico. E agora a gente vai então lembrar dos temas. Como que você vai fazer? Você vai precisar sair do óbvio. Vai ter que ter um banco de temas para a vida real. Você pode fazer, por exemplo, a gente vai falar sobre o emocional. Um tema que pode ser falado, tudo bem não estar bem. Ele mostrar para ele como liderar com a ansiedade e com a pressão. Tornar esse tema na linguagem dele. Você pode, por exemplo, sugerir, pesquisar notícias. Eu vi esses dias um vídeo de uma líder de adolescentes mostrando como que você pode trabalhar se você pesquisar no Google e colocar assim, temas frequentes sobre adolescentes ou principais dificuldades na adolescência. E lá no Google ele vai ter a opção de você escolher notícias. E aí você vai ver quais são as notícias, as maiores notícias do mundo, do que está sendo falado. Hoje, recentemente, a gente está
tendo bastante, 2 temas, né, a ansiedade e está sendo falado muito sobre a questão de consumo do álcool, de algumas bebidas que estão matando adolescentes. Esse consumo de álcool, eh, pode ser usado também no meio cristão para a gente falar sobre a necessidade de tomar cuidado com coisas que aparentemente parecem inocentes, e parece que não vão acontecer nada, mas que é um caminho que pode nos levar à morte. E aí falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade de buscar solução em algo que vai te gerar vida e não que vai te desgastar. E esse desgaste, às vezes, pode ser emocional, pode ser físico. Então, tomar cuidado sobre isso. E o interessante também, quando a gente vai falar sobre temas específicos, tenha a liberdade de procurar profissionais voltados nesse tema. Se eu vou falar sobre algo emocional, eu já fiz isso com os adolescentes da minha igreja, eu queria falar um tema voltado sobre a ansiedade. Eu não tenho formação em psicologia, é um desejo meu, quero muito me formar nessa área, eu gosto muito de estudar sobre isso, mas ainda não tenho uma formação profissional. Eu fui lá, tinha uma irmã da igreja que ela era psicóloga, do nosso ministério, eu chamei e separei um dia em um culto de adolescentes para falar sobre esse tema e trouxe ela como psicóloga para tratar sobre isso. Outra vez eu fui dar um discipulado, chamei uma psicopedagoga, que ela vai ter didáticas e técnicas pedagógicas para trabalhar a ansiedade. Eu chamei ela para isso. A gente fez também um workshop, que era um sábado inteiro, de atividade para falar sobre profissões. E aí eu peguei pessoas de dentro da igreja que são formadas em áreas, por exemplo, lá na sua igreja vai ter pessoas que têm formação. Seja um exemplo, um advogado, alguém que mexe na parte de finanças, algum professor. Pega essas pessoas e trazem elas, talvez, numa semana para falar sobre profissões. E aí esse professor vai falar um pouco sobre a área dele, como que é a pedagogia, o que que isso ajuda, por que que ele se sente realizado nisso. Então, não tenha medo de chamar pessoas específicas para tratar assuntos específicos. Se tem pessoas formadas naquela área, e às vezes tem pessoas perto de você lá na sua igreja que têm conhecimento, você pode usufruir desse conhecimento para mostrar para o seu aluno. É, Você é um mentor espiritual dele, você vai direcioná-lo espiritualmente, mas você não é o terapeuta, ou seja, tem coisas que você não vai conseguir solucionar, tem problemas que você não vai conseguir resolver por causa da sua limitação de conhecimento e da sua formação. E como profissional também, você não vai ter essa habilidade. Então, não tenha vergonha de chamar alguém que tem habilidade. Tem coisas que vão ter que ser tratadas espiritualmente. Tem coisas que é você que vai ter que fazer, mas tem coisas que vai ser um profissional que vai ter que lidar. E você precisa ter essa liberdade de procurar um profissional específico para isso. No caso aqui da igreja, a gente está com meu pai, que recentemente se formou como terapeuta, para poder tratar alguns assuntos e coisas específicas voltadas nessa área. Então, não tenha vergonha sobre isso. Lembre-se que existem muitos temas que podem ser trabalhados dentro do meio dos adolescentes, e a última sugestão que eu falei sobre isso de buscar temas e trabalhar esses temas, pergunta para eles. Faz um momento, eu tô dando um discipulado para os jovens aqui da igreja, o que que eu fiz? Eu separei eles no primeiro dia, falei para eles escreverem no papel um tema que eles gostariam de tratar, e aí eu estou fazendo discipulado baseado nesse tema. Então, cada mês a gente fala sobre um tema escolhido por eles mesmos. Porque às vezes você está olhando de fora, achando que precisa falar de um tema específico, e para ele aquilo não vai ser importante. Então, pergunta para ele também sobre quais são as dificuldades, quais são os temas que ele gostaria de trabalhar. Se ele pudesse escolher uma palestra ou ouvir sobre algo, o que que ele gostaria de ouvir. Então, busque esse banco de temas, de coisas, de variedades de temas que podem ser tratados, para não ficar sempre na mesmice. E lembre-se de usar sempre a Bíblia como direção. A Bíblia ela tem a resposta para tudo, ela tem a solução para tudo. Qualquer tema hoje, atual, que você precisar tratar, a Bíblia vai ter a resposta. E lembra como Jesus fazia? Jesus falava por meio de parábolas para que aquelas pessoas que estavam lá pudessem entender ele. Então, procure fazer isso, procure trazer coisas atuais que estão acontecendo à nossa volta e usa isso como gancho para aplicar o que que a Bíblia diz sobre isso.
por que que a Bíblia fala sobre isso, e dar a oportunidade deles conversarem sobre esses temas. E às vezes, num culto normal, ele não vai conseguir, o pregador está lá pregando sobre o tema, ele não vai poder primeiro escolher o tema que o pregador está falando, e ele não vai poder, no meio da pregação, erguer a mão e falar assim, ó, estou com dúvida aí, pode me responder? Então, você precisa separar uma atividade aonde um momento onde ele possa fazer isso, onde ele consiga ter essa liberdade de falar e de conversar. Eu estou preparando um e-book para vocês, provavelmente vocês já viram que eu liberei ele antes para vocês, um pouco sobre isso, que chama Comunhão na Mesa, é uma atividade que eu faço usando os jovens na igreja, para a gente ter um tempo para tomar café e falar sobre assuntos importantes. Então, procure atividades dinâmicas para poder falar com ele. Então, para a gente concluir essa aula, lembre-se, eles estão em um processo de construção. Existem 4 áreas importantes, que a gente falou, que estão em processo de construção com cada um deles, não está desenvolvido por completo. E uma área vai afetar todo o resto e às vezes ele vai trazer problemas que é alguma área que está fora do controle. Então a sua visão ela precisa o quê? Ser 360 graus. Você precisa trabalhar todas essas áreas. Então vamos lembrar: primeiro, emocional; segundo, relacionamento; terceiro, vocacional e espiritual. Essas 4 áreas precisam ser trabalhadas constantemente. E como que eu faço? Das estruturas de 4 partes. A estrutura de 4 partes é: primeiro você vai trazer um gancho cultural, algo que está acontecendo no momento. Depois você vai pegar um tema central sobre isso, para você focar aquilo que você vai falar, pegar esse tema central, trazer uma base bíblica do que a Bíblia diz sobre isso, e no final fazer uma rodada de aplicação, gerar perguntas e momento onde ele consiga olhar essa situação e trazer para a vida dele, praticar na vida dele. E como tarefa nessa semana, vamos fazer o seguinte: você vai pegar uma dor real de um adolescente da sua igreja. Eu dei um exemplo na aula passada, eu falei para você pegar aquele adolescente que dá mais trabalho, que está mais rebelde. Olha agora, vê do leque de adolescentes que você tem, vê qual é o adolescente que você sente mais dificuldade, que está mais distante. Tira um tempo, se você puder, pratica a aula anterior, um tempo de conexão com esse adolescente e tenta descobrir qual que é a maior dificuldade dele. Ah, ele tem dificuldade de descobrir sobre o futuro dele, do que trabalhar da carreira profissional, ou ele tem ansiedade, ou ele não sabe lidar com a insegurança. Pronto, pegou esse adolescente, pegou, entendeu qual é a sua principal dor, você vai pegar essa dor dele, seja ansiedade, dificuldade da vocação dele, e vai transformar isso na estrutura de 4 partes. Vai trazer algo que está acontecendo no gancho cultural ao redor dele sobre isso, vai pegar uma aplicação bíblica, vai trazer essa aplicação bíblica baseada no tema central que você identificou, e no final vai discutir sobre isso com todos os adolescentes. E aí aplica isso e me diz como que foi, se teve uma aceitação legal sobre eles. Se você quiser, comunique antes. Fala assim, ó, a gente vai ter um evento específico para adolescentes. Se é o primeiro evento que você vai fazer, se você ainda não teve essa oportunidade, usa isso como um gancho. Fala assim, ó, a gente vai fazer agora uma atividade aqui na igreja focado para adolescente. Seja uma noite de palestra, um tempo para tomar um café da tarde, aí fazer bolo, suco, refrigerante, para poder ter um tempo de comunhão com eles. Ou seja aí, se tiver algum parque aberto, gratuito, perto da sua casa, em um bosque, um parque, ter uma tarde com eles e falar sobre isso. Faça isso como uma oportunidade de você iniciar o seu trabalho. Ou se você já faz, de fazer algo diferente, fora da rotina. E trabalhe esse assunto e vê o resultado que vai ter. E não esqueça, na quarta-feira nós vamos ter a nossa live, então, sobre mentoria, para falar um pouco sobre isso. O que que a gente vai falar? Vamos falar sobre montar um calendário anual de temas relevantes. Ou seja, vamos fazer assim, de um compromisso de uma vez no mês, tratar sobre um tema importante para o adolescente.
E aí montar um calendário, ou seja, 12 temas que você pode usar durante um ano para poder falar com esses adolescentes. E aí, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa, me chama, chama no grupo lá no WhatsApp, ou fala, a gente conversa na live e vamos um ajudar o outro. Lembre-se, vou repetir, eu quero frisar isso em todas as aulas. Se Deus te chamou, ele te chamou porque ele acredita na sua capacidade. Então, confia na sua capacidade, não se desespere. Estamos aqui juntos no mesmo propósito de fazer esse adolescente crescer. E eu sei que ao mesmo tempo que ele está em construção, que ele está em desenvolvimento, você como líder e mentor, você também vai estar em desenvolvimento. E o que mais me ajudou a crescer no meu ministério pessoal foi trabalhar com eles, trabalhar com os adolescentes, porque da mesma forma que eles precisavam buscar estar mais íntimo de Deus, conhecer a identidade deles em Deus, saber trabalhar com as inseguranças, com os medos, isso foi trabalhando em mim também. Então, se você também tem essa dificuldade, pode ter certeza que no final de tudo isso, Deus não só vai fazer os seus adolescentes crescerem e serem melhores e conseguir é, melhorar a base deles, como você também vai sair daqui melhor, acreditando mais naquilo que Deus te deu, na capacidade que você tem e que Deus não erra naquilo que Ele chamou. Eu agradeço você mais uma vez por dedicar esse tempo, por ter essa oportunidade de participar dessa aula e nós nos vemos então na nossa próxima aula, na nossa semana 3. A semana 3 ela vai falar sobre o terceiro pilar, e esse terceiro pilar, ele vai focar então em algo muito importante, que vai ser a ativação de propósito. Seria como impulsionar o chamado e os talentos que os adolescentes têm. É, existem habilidades e coisas que podem ser desenvolvidas nele, que ele pode usar a seu favor, e a gente vai falar um pouco sobre como auxiliar nisso, como trazer ele para mais perto e ativar esse propósito, esse talento que ele tem. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado por mais uma vez ouvir essa aula e que essa semana seja uma semana de bênção. Amém.